Olá pessoal, mais um arremate de ideias, agora sobre a nossa aula 3. Superado então o primeiro momento da nossa disciplina sobre a independência e a Constituição, agora começamos a tratar a respeito da Guerra Civil, né? Como eu sempre gosto de fazer, eu trabalho com alguns conceitos prévios que eu procuro demonstrar um outro ponto de vista sobre isso, né? Então, por exemplo, a imagem de que a independência foi apenas uma discordância econômica, e não foi apenas isso, por conta das tarifas e tudo mais, mas uma interpretação sobre elas. No segundo momento, a ideia de que a Constituição cria a democracia, né, e a gente viu que, na verdade, a Constituição, ou melhor, a República criada pela Constituição, ela tem um papel entre eles de frear a democracia, ou melhor, pôr limites à democracia. E nessa eu também tentei trabalhar uma visão muito comum sobre a guerra civil, que é a que havia que a guerra é oriunda de uma simples discordância econômica de modelos capitalistas de produção ou modelos escravistas, e que o norte perdia, né, com a existência de uma escravidão porque ele não tinha mercado consumidor suficiente. Isso não é bem verdade, né? E também a escravidão em si também não é apenas o grande motivo. O que eu acho que tem que ficar evidente da aula de ontem é que a escravidão ela é um motivo principal, mas porque em nome da escravidão o Sul estava implementando uma espécie de regime tirânico sobre os demais estados. Ou melhor, essa foi a visão das pessoas da época, né? É possível que a gente discuta isso, se realmente o Sul estava aplicando uma espécie de tirania. No entanto, principalmente após a aprovação de um maior vigor na execução da lei do escravo fugitivo, começou a pipocar entre os partidos do norte, ou melhor, começou a pipocar partidos no norte, como o Free Soil, o Partido Americano, o Partido Know Nothing e posteriormente o Partido Republicano, que vão entender que, em nome da escravidão, o Sul havia transformado o Estado num Estado em que suprimia as liberdades individuais e interferia diretamente na soberania de cada Estado, conforme tinha sido estabelecido pela Constituição. Agora eu fiquei devendo alguns assuntos para vocês que eram referentes à compra da Louisiana e à Guerra de 1812. Bom, quais são as curiosidades da compra da Louisiana? A compra da Louisiana ela acontece em 1804, as suas negociações começam em 1803 e ela se dá num momento em que a França estava no meio da guerra napoleônica e vivendo problemas com as suas colônias, como o Haiti, né? E Napoleão precisava desesperadamente de mais dinheiro. Uma das questões que envolvem a compra da Louisiana está num desentendimento que aconteceu entre a administração Jefferson e a administração do Napoleão com que diz respeito à guerra do Haiti, né? O Jefferson era contrário à guerra no Haiti porque ele tinha medo de que aquilo servisse de exemplo, né, para que os escravos na sua região promovessem uma rebelião, mas por outro lado ele entendia na autodeterminação dos estados e tudo mais, né? Então ele fez um primeiro apoio aos franceses, mas na hora H ele voltou atrás porque surgiram algumas informações de que o Napoleão pretendia, depois que invadisse o Haiti, tomar controle da Louisiana. Por quê? A Louisiana ela era um território francês, né, que ficava ao lado dos Estados Unidos e abaixo do Canadá, que era inglês. Ah, e, mas já tinha alguns colonos americanos que cultivavam terras, tabaco, ou faziam comércios com a região do Mississippi. E o Napoleão tinha um medo de que aquilo se tornasse uma ocupação norte-americana e ele perdesse esse território. Então existia um medo por parte dos americanos que o Napoleão viesse a tomar conta de fato da Louisiana. Pois bem, por conta disso, o Jefferson não apoiou a França na guerra do Haiti, né, e liberou os seus cidadãos para fazer comércio com os revoltosos do Haiti. Pois bem,
quando Haiti se torna independente, Napoleão precisa de dinheiro. E é engraçado que Jefferson falava a todo momento: olha, não vamos tomar partido nessa guerra da Europa, nem do lado dos Estados Unidos, nem do lado da França, porque desse jeito, uma hora ou outra, a Flórida vai acabar no nosso colo, assim como a Louisiana. Dito e feito. Em 1819, os Estados Unidos compram a Flórida da Espanha, em 1804 ele compra a Louisiana da França. Bom, interessante é que o Jefferson não sabia exatamente o que ele estava comprando. Ele não tinha a mínima ideia do que ele estava comprando. Era um território gigantesco que ele nunca tinha visitado e nem sabia de quem tinha ido para lá. Acontece que em 1803 ou 1802, agora não lembro direito, passou por Washington um camarada chamado Alexander Humboldt, von Humboldt. Vocês já ouviram falar dele? Corrente de Humboldt. Tem isso nas aulas sobre geografia, biologia do ensino médio. Que é um cientista austríaco, alemão, acho que austríaco, que viajou pela América fazendo um levantamento topográfico da América. Né? E ele fez, inclusive, relatos sobre o que foi, o que era a topografia, mas também a política na América Hispânica e tudo mais. E aí ele quer conhecer o Jefferson, porque o Jefferson era muito famoso. O Jefferson era presidente da Academia Científica da Academia Científica dos Estados Unidos. E era muito famoso na França, na Europa de maneira geral, por conta da independência, né? Da Declaração de Independência dos Estados Unidos, mas porque ele também viveu um tempo lá, né? Até a Revolução Francesa, o Jefferson vivia lá. Pois bem, o Humboldt chega em 1803 ou 1802, agora eu não lembro direito, e quer conhecer o Jefferson. O Jefferson marca um jantar com ele e aí eles começam uma série de trocas de confidências a respeito da vida. O Humboldt parece, assim, nas cartas, bastante ingênuo, querendo saber a opinião do Jefferson sobre a vida e tudo mais. E o Jefferson, em todas as conversas, tentava arrancar dele o que tem nas terras da Louisiana. Né? Então foi muito providencial essa chegada do Humboldt, na época em que o Jefferson estava tratando da compra da Louisiana, para saber o que ele estava comprando de fato. Ele perguntava: mas lá tem índios? A terra lá é boa? Qual que é a vegetação? E o Jefferson sempre tenta tratar disso. Isso ficou muito legal nesse livro aqui, ó. Que eu ainda não li inteiro, eu li a introdução, mas eu li um artigo que é derivado desse livro também aqui. Humboldt and Jefferson, A Transatlantic Friendship of Enlightenment. Bom, essa é a questão da compra da Louisiana. Outro assunto que eu fiquei devendo para vocês é a Guerra de 1812. Né? A Guerra de 1812 ela aconteceu por alguns motivos oficiais. Os motivos oficiais é porque, por conta da Guerra Napoleônica, a Inglaterra precisava de recrutar mais homens para lutar nos seus navios. E isso levou com que a Inglaterra fizesse algo que eles chamavam de impressment, né? Que é o que a gente chama aqui de alistamento forçado. Essa era uma prática comum na Inglaterra. Tem um artigo do professor David Brusman na revista de História da Unesp, extremamente recente, chamado Piratas versus Bando de Recrutamento, que eu fiz a resenha, inclusive gravei um spin de notícias sobre isso, vou deixar aqui no link para vocês também, em que fala dessa prática de alistamento forçado que a Inglaterra fazia para a expansão da sua marinha. Pois bem, acontece que nesse processo a Inglaterra começou a fazer também esse alistamento forçado de americanos. Né? Então houve uma reivindicação por parte dos americanos e do governo americano de que cidadãos norte-americanos estavam sendo capturados, aprisionados e forçados a lutar pela Marinha Britânica. Essa foi a primeira questão. A segunda questão, que envolve a guerra, é uma paranoia, que era uma teoria da conspiração, como eu digo em sala de aula, os americanos adoram uma teoria de conspiração, de que os ingleses estavam tentando invadir territórios dos Estados Unidos para roubar as suas ovelhas e aí fazer com que os Estados Unidos perdesse mercado na produção de lã. E a terceira motivo da guerra é justamente essa expansão para o oeste, né, nas terras da Louisiana, que leva a um confronto com os indígenas. E aí os indígenas têm o apoio dos ingleses. E aí começam então uma guerra. Né? Essa guerra vai de 1812 a 1814 e ela
se dá por esses três motivos que eu mencionei, né? O aprisionamento de cidadãos americanos pela Marinha Inglesa, o roubo das ovelhas e o apoio dos ingleses aos indígenas no confronto com os americanos nas terras da Louisiana. Então esse é um traço bem importante, né? Que é a questão dos indígenas, mas isso mobilizou todo o Canadá para lutar contra os Estados Unidos. Por quê? Porque a Inglaterra estava metida ainda na guerra napoleônica. Então, de 1812 a 1814, a Inglaterra não fez muita força para lutar contra os Estados Unidos, porque ela estava envolvida na guerra contra o Napoleão. Só quando acaba a guerra do Napoleão é que de fato ela vai lutar e tem perdas significativas dos americanos, principalmente a invasão indígena em Detroit, né? E a tentativa de invasão do Mississippi por parte dos ingleses, que conta com a resistência do Andrew Jackson. Né? Então teve grandes batalhas ali depois de 1814, né? E aí a guerra dura um pouco menor de tempo. Engraçado que aí ninguém ganha, né? E a Inglaterra fica com... Só que os Estados Unidos se sente vitorioso, porque não perdeu para a maior potência do mundo. E nos tratados de paz, o Tratado de Paz foi assinado, é interessante porque alguns territórios americanos passariam para o controle dos ingleses. Só que a Inglaterra nunca cumpriu esse tratado porque não pegaria bem ela anexar territórios que não eram por conta de uma vitória em guerra, no momento em que a Rússia, que tinha participado também da guerra contra o Napoleão, reivindicava a mesma coisa em relação à Europa. Então ela achou melhor não cumprir esse tratado porque achou que seria um mau exemplo contra ela mesma. Por parte da história da América, é legal a gente perceber que essa guerra de 1812, por conta de ter sido feito pelos canadenses, basicamente, né, hoje canadenses, vai gerar um sentimento de patriotismo entre os canadenses que vai ser o embrião da sua independência. Mais ou menos como foi na história dos Estados Unidos na Guerra dos 7 Anos contra os canadenses. Por via das dúvidas, nunca se esqueçam, ao iniciar quando os Estados Unidos tiverem algum problema, você tem sempre a quem culpar. Blame Canada! É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Semana que vem tem mais.